O Poder das Ancas, parte 2. O que constitui um corpo saudável no mundo instintivo? No nível mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações. A questão não é do formato, da cor, da idade, mas sim se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se temos um leque todo de um espectro de sentimentos. Ele tem medo. Está paralisado pela dor ou pelo receio? Está anestesiado por traumas antigos? Ou será que ele tem sua própria música? Está ouvindo como balbo através do ventre? Está olhando como uma das inúmeras formas de ver? Passei por 2 experiências decisivas quando estava com 20 e poucos anos, experiências que contrariavam tudo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando estava num seminário de uma semana para mulheres, à noite, junto ao fogo e perto das fontes termais, vi uma mulher nua, cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua própria pele, fino e claro. Alguém estava tocando tambor e maraca. E ela começou a dançar, com o cabelo, os seios, a pele, os membros. Todos se movimentavam em direções diferentes. Como era linda! Como era cheia de vida! Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me haviam ensinado a ignorar. O poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Quase 3 décadas mais tarde, ainda posso vê-la dançando no escuro e ainda sinto o impacto da força do corpo. O segundo despertar envolveu uma mulher muito mais velha, de acordo com os padrões vigentes. Seus quadris eram excessivamente parecidos com penas. Seus seios eram ínfimos em comparação. E suas coxas totalmente cobertas por finíssimas veias arroxeadas. Uma longa cicatriz de alguma cirurgia grave circuncidava seu corpo, indo desde a coluna vertebral até as costelas, como um corte para descascar maçãs. Sua cintura devia ter a largura de 4 palmos. Era, portanto, um mistério o motivo pelo qual os homens zumbiam à sua volta, como se ela fosse um favo de mel. Eles queriam morder suas coxas de pera, lamber aquela cicatriz segura, aquele peito, descansar o rosto nas teias de suas varizes. Seu sorriso era deslumbrante, seu caminhar extremamente belo. E quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estavam vendo. Vi novamente o que me havia ensinado a ignorar, o poder no corpo. O poder cultural do corpo é sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Tendo em vista o exposto, a mulher selvagem pode pesquisar a luminosidade do seu próprio corpo e compreendê-lo. Não como um peso morto que estamos condenados a carregar por toda a vida. Não como uma besta de carga, mimada ou não, que nos carrega por aí pela vida inteira, mas como uma série de portas, sonhos e poemas através dos quais podemos obter todo tipo de aprendizagem e conhecimento. Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem de vez em quando somos a mãe e que de vez em quando representa a mãe para nós. Tava esperando o caminhão de gás passar, gente. Vamos lá, tá acabando. La Mariposa, a mulher borboleta. Para falar sobre o poder do corpo de um outro ângulo, tenho de lhes contar uma história verdadeira e bem longa. Há anos, os turistas atravessam barulhentos e o enorme deserto norte-americano, cobrindo às pressas o circuito espiritual. Monument Valley, Chaco Canyon, Mesa Verde, Kayenta, Kent Canyon, Paint Desert e Canyon de Chelly. Desculpa aí o inglês. Eles espiam pela pelve do Mother Grand Canyon. Abanam a cabeça, encolhem os ombros e voltam correndo para casa. Só no verão,
seguinte, atravessar de novo o deserto, olhando um pouco mais, espiando, observando. Subjacente a tudo isso está na mesma fome de experiência espiritual que os seres humanos sentiram desde o início dos tempos. Em alguns casos, porém, essa fome é exacerbada, pois muitas pessoas perdem o contato com seus antepassados. É muito comum que elas não saibam os nomes dos que vieram antes de seus avós. Perderam em especial as histórias das suas famílias. Em termos espirituais, essa situação provoca tristeza e fome. Por isso, muitos estão tentando recriar algo de importante para o bem da alma. Há anos, os turistas também vêm a Puyé, uma grande mesa poeirenta no fim do mundo, no Novo México. Aqui, os Anásazi, os antigos, costumavam se chamar de uma mesa para outra. Disse que, na pré-história, foi o mar que entalhou os milhares de bocas e olhos sorridentes e debochados e queixosos nas paredes rochosas daquele lugar. Os descendentes dos navarros, dos Ricalhari, Apaches, dos Utes do Sul, dos Hopis, Zunis, Santa Clara, Santo Domingo, Laguna, Picures, Tesuque, de todas essas tribos no deserto reúnem-se aqui. É aqui que eles conseguem voltar, através da dança, a pinheiros nativos, aos cervos, às águias e catsaninas, espíritos poderosos. Para aqui também vêm visitantes, alguns dos quais estão privados dos seus mitos genealógicos, isolados de sua placenta espiritual. Eles também já se esqueceram dos seus deuses ancestrais, por isso vêm observar os que não se esqueceram. A estrada sobe até Puyé, A estrada que sobe até Puyé foi construída para os cascos de cavalos e para os mocassins. Com o tempo, no entanto, os automóveis foram ficando mais potentes, e agora tanto os habitantes do local quanto os turistas chegam em todo tipo de carro, picape, caminhonete, conversível. Os veículos sobem pela estrada, guinchando e soltando fumaça, num desfile lento e empoeirado. Todos estacionam, de qualquer jeito, no terreno irregular. Antes do meio-dia, a borda da mesa dá a impressão de um engavetamento de 1000 carros. Há quem estacione bem junto aos pés das malvas de rosa, de 1,80 m de altura, pensando que basta afastar os galhos da planta para sair do carro. Só que esses pés de malva rosa são centenários e parecem feitos de ferro. Quem estaciona junto a eles fica preso dentro do carro. Antes mesmo do meio-dia, o sol é uma fornalha acesa. Todos caminham pesadamente com sapatos que queimam os pés, carregando um guarda-chuva caso chova, o que vai acontecer. Uma cadeira de armar de alumínio, caso eles se cansem, o que também vai acontecer. E se forem turistas, talvez uma máquina fotográfica, se lhes permitido, e latinhas de filme penduradas no pescoço como se fossem fileiras de alho. Os turistas vêm com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profundas. Vêm ver algo que nem todos conseguirão ver, um exemplo do mais selvagem dentre os selvagens, um espírito vivo, La Mariposa, a mulher borboleta. O único evento é a dança da borboleta. Todos aguardam com imenso prazer a tal dança de uma só pessoa. Ela é apresentada por uma mulher. E que mulher! Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho, resplandecente no seu traje de cor turquesa que deve pesar uns 20 quilos, com os alto-falantes guinchando como um pintinho que detectou um falcão. Ele sussurra no microfone de cromo da década de 30. E a nossa próxima atração vai ser a dança da borboleta. Ele se afasta, arrastando no chão a bainha do jeans. Ao contrário de uma apresentação de balé, na qual o número é anunciado, as cortinas se abrem e os bailarinos aparecem inseguros. Aqui em Puyé, como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode preceder a aparição da dançarina, em desde 20 minutos a uma eternidade. Onde ele está? Arrumando no seu trailer. Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus centígrados. E são necessários retoques de última hora na maquiagem. No corpo desmancha tudo pelo suor. Se um cinto da dança
que prendeu o avô à dançarina. Se partiu no caminho até a arena, ela simplesmente não faria sua apresentação, pois o espírito do cinto precisaria descansar. Os dançarinos também podem se atrasar porque está tocando uma ótima música na hora índia de Tawny Luan, nas rádios Taos. Pode acontecer de um dançarino não ter ouvido o alto-falante e precisar ser chamado por mensageiro a pé. E depois, é claro que o dançarino precisa falar com todos os parentes no caminho até a arena. E com a maior certeza deve parar para que seus sobrinhos e sobrinhas deem uma boa olhada. Como as criancinhas ficam assombradas de ver um imponente espírito Katsanina, que desperta e suspeita de se parecer pelo menos um pouco com o tio Tomás. Ou uma participante da dança do milho que dá a impressão de ser mesmo muito parecida com a tia Izzy. Afinal, existe a possibilidade sempre presente de que o dançarino ainda esteja lá na rodovia de Tezuki, com as pernas balançando de goela escancarada de uma picape enquanto o escapamento polui o ar por mais de 1 quilômetro a favor do vento. Enquanto esperam a dança da borboleta, num estado de agitação enfreada, todos tagarelam acerca das viagens das borboletas e sobre a beleza das meninas unis, que dançam num antigo traje vermelho e preto, de um ombro só, e com vibrantes círculos cor-de-rosa pintados na face. Elogiam também os rapazes da dança do cervo, que se apresentam com galhos de pinheiros amarrados aos braços e às pernas. O tempo passa, passa e passa. As pessoas sacodem moedas no bolso, chupam os dentes. Os turistas ficam impacientes para ver essa maravilhosa bailarina borboleta. Inesperadamente, já que todos estão para lá de entediados, os braços do tocador de tambor começam a fazer soar o sagrado ritmo da borboleta, e os cantores do coro começam a gritar para os deuses com toda a alma. Para os turistas, uma borboleta é algo delicado. Ah, a frágil beleza. Sonham eles. Por isso, ficam necessariamente abalados quando surge aos saltos Maria Lujan. E ela é grande, grande mesmo, como a Vênus de Willingford, como na Mãe dos Dias, como a mulher heróica de Diego Rivera, que construiu a cidade do México com um simples voltear de seu pulso. E Maria Lujan é velha, muitíssimo velha, como uma mulher que voltou do pó, velha como um rio velho, velha como os pinheiros dos pontos mais altos das montanhas. Um dos seus ombros está nu, sua manta vermelha e preta, um vestido saco, pula de um lado para o outro com ela dentro. Seu corpo pesado e suas pernas muito finas fazem com que se lembre uma aranha saltitante envolta numa pamonha. Ela salta num pé só e depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda parte. Ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte, a velhice. A borboleta, o feminino. O cabelo da donzela borboleta cai até o chão. Ele é denso, com 10 feixes de milho, e é de um cinza de pedra. E ela usa asas de borboleta do tipo que se vê nas crianças que fazem o papel de anjos em peças da escola. Seus quadris são como 2 enormes cestas balouçantes e parte carnuda do alto das nádegas é larga o suficiente para carregar 2 crianças. Ela salta, 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 não como um coelho, mas em passinhos que ecoam. Estou aqui, aqui, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo, salpicando a terra e o povo da terra, com o espírito polinizador da borboleta. Suas pulseiras de conchas cochalham como cascavéis. Suas ligas, providas de sinos, produzem o som da chuva. Sua silhueta, com sua grande barriga e pernas pequenas, dança de um lado do círculo para o outro. Seus pés deixam pequenos redemoinhos de poeira. As tribos ficam reverentes, envolvidas. No entanto, alguns turistas olham uns para os outros, perguntando aos sussurros se aquilo é a donzela, a borboleta. Eles estão perplexos, alguns até mesmo decepcionados. Parecem não mais se lembrar de que mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas de dimensões avantajadas são borboletas.
E é apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz o mundo dos trovões num seio e o mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra, com todos os seus frutos, alimentos e animais. Na sua nuca, ela traz o sol nascente e poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros. À direita, todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer. A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para outro, ela fecunda por cruzamento da mesma forma que a alma fertiliza a mente com sonhos. Da mesma forma que os arquétipos fertilizam o mundo concreto. Ela é o centro. Ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz. É assim que a alma atua. A mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos, ou apenas para os tremendamente fortes. O self não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta, um pouco vai longe, um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação de montanhas. A donzela borboleta poliniza as almas da terra. É mais fácil do que vocês pensam, diz ela. Ela abana seu leque de penas e saltita porque está derramando pólen espiritual sobre todos os presentes, índios norte-americanos, criancinhas, turistas, todo mundo. Ela está usando o seu corpo inteiro como uma bênção. Esse seu corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas e quase sem pescoço. Essa é uma mulher vinculada à sua natureza selvagem, a intérprete de força instintiva, fertilizante, a que conserta, a que recorda antigas ideias. Ela é a voz mitológica. Ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérprete da dança da borboleta tem de ser velha por representar a alma que é velha. Ela é larga de coxas e ancas porque carrega tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer a tabus ligados ao contato com outras pessoas. É permitido que ela toque a todos, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, idosos, enfermos, os mortos. A mulher borboleta pode tocar qualquer pessoa. É seu privilégio de tocar a todos. Afinal, este é seu poder. Seu corpo é o de la mariposa, a borboleta. O corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a ser isolado, esgotado e alijado do seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são de forma, mas de sensação. O seio, em todos os seus formatos, tem a função de sentir e de amamentar. Ela amamenta? Ele é sensível? Então é um seio bom. Já os quadris são largos por um motivo. Dentro deles há um berço de marfim acetinado para a nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo acima e abaixo dele. Eles são portais para uma almofada opulenta, suportes para a mão no amor, lugar para as crianças se encontrarem, se esconderem. As pernas foram feitas para nos levar, às vezes para nos empurrar. Elas são as roldanas que nos ajudam a subir, são o anilo, o anel que abraça o amado. Elas não podem ser criticadas por serem muito isso ou muito aquilo. Elas simplesmente são. No corpo, não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, dois ou não, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se o corpo sente,
se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade. Ele consegue, ao seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso que importa. Quando eu era pequena, levaram-me numa excursão de estudos práticos ao Museu de História Natural de Chicago. Ali vi as esculturas de Malvina Hoffman, dezenas de esculturas em bronze, em tamanho natural, um enorme salão. Ela havia esculpido os corpos, em sua maioria nus, das pessoas do mundo, e sua ótica era selvagem. Ela derramou seu amor na canela fina do caçador, nos longos seios da mãe com 2 filhos crescidos, nos cones de carne do peito da virgem, nos testículos pendentes até o meio das coxas de um velho, no nariz com narinas maiores do que os olhos, no nariz recurvo com o bico de um falcão, no nariz reto como uma aresta. Ela havia se apaixonado por orelhas que pareciam semáforos, orelhas baixas perto do queixo e pequenas como noz pecan. Ela havia amado cada cabelo enroscado como um cesto de cobras, cada cabelo ondulado como uma fita que se desenrola, ou liso como um capim molhado. Ela sentia o amor selvagem pelo corpo. Ela compreendia o poder no corpo. Há um verso em Four Colored Girls de Nitzok Shanji, não sei se é assim que fala. Na peça, a mulher de roxo fala depois de lutar para lidar com todos os aspectos físicos e psíquicos de si mesma, que a cultura ignora ou deprecia. Ela se resume com essas palavras sábias e pacíficas. É isso que eu tenho. Poemas, coxas grossas, peito pequeno e tanto amor. É esse o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas, as divindades e outros espíritos poderosos testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas que disfarçam sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, faixas de prata ou com pés enlameados. Aparece com a pele morena, com madeira escura, ou em escamas feitas de pétalas de rosa, como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado, como um homem que não sabe falar, ou um animal que sabe. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma